Olá, estamos de volta com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo papo no dia de hoje com a Cíntia Silver, que é analista do Sebrae aqui do estado de Alagoas, que vai estar trazendo um pouquinho o que está acontecendo na semana do MEI aqui em Alagoas. Cíntia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Explica primeiramente para os nossos ouvintes o que é MEI e qual a vantagem de ser um MEI atualmente nos dias atuais. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui logo cedinho, para a gente falar de um assunto tão importante para o Sebrae, que é o MEI. MEI é uma sigla que significa microempreendedor individual. É um porte empresarial daquele empresário que fatura até R$81 mil ao ano. Ou seja, é um empreendedor pequenininho que trabalha sozinho. Porém, ele pode ter até um funcionário também. Essa foi uma forma que o governo enxergou de formalizar e dar acesso a outros serviços também para quem trabalhava na informalidade. Então, é uma pessoa que tem um pequeno negócio, e que pode ter até um funcionário e que tem facilidades, quando ele se formaliza, porque ele passa a fazer uma contribuição mensal. E essa contribuição já é também a sua contribuição com o INSS. E aí ele passa a ter direito aos benefícios como a gente tem quando é CLT. Também. Garantias, isso. Ele pode emitir nota fiscal, sair da informalidade, que é bacana. Ele pode contratar até um funcionário na empresa dele, pode ter acesso a licitações, pode emitir nota fiscal e fornecer para empresas que exigem a emissão de nota fiscal também. Aposentadoria. A aposentadoria, ele está contribuindo ali com o seu INSS, e aí, ao mesmo tempo que ele tem direito ao benefício, caso ele fique doente precise fazer alguma cirurgia, no caso das mulheres que fiquem grávidas, todos os direitos que a gente tem quando é seletista, o MEI passa a ter, e contribui também com o seu INSS. Cíntia, fala um pouquinho para a gente do que está acontecendo agora na semana do MEI proposta pelo Sebrae aqui no estado de Alagoas. Quais são as principais ações? Joia. A Semana do MEI ela é um movimento nacional, ela já acontece há 15 anos no Sebrae. Então, essa semana, em todo o país, o Sebrae está se mobilizando para trabalhar com o microempreendedor individual. Que é porque que a gente para as ações do Sebrae para focar somente com o MEI. Maio é o prazo final para o MEI enviar sua declaração anual. Ele tem uma obrigação, ele tem algumas obrigações, mas a principal é enviar anualmente a sua declaração anual, que é simplesmente dizer quanto foi o faturamento do ano anterior. Então, ele vai somar todas as receitas dele do ano de 2023 para informar a Receita Federal quanto foi o faturamento dele. É uma obrigação que basta enviar essa informação. E o prazo é até o dia 31 de maio. Então, por isso que o Sebrae faz esse movimento nesse mês, para que ele lembre que tem essa obrigação e não fique com essa pendência, porque se ele perde o prazo, ele paga uma multa, e a gente não quer que o MEI pague multa, Então, o Sebrae vem para dar esse reforço. Então, essa semana, além da gente trazer as capacitações, as orientações, as consultorias, é também para a gente regularizar a situação do MEI. Então, a gente está com uma estrutura lá no centro, ali no Calçadão, que a gente está fazendo esses atendimentos. Então, a gente recebeu muito MEI, que estava com muita pendência desde 2018, desde 2019, e aí super agradecido da gente estar ali, Que bom. No centro, e ele ter a oportunidade de passar, ver o nome do Sebrae, entrar e conseguir regularizar a empresa dele. Então, isso é muito bacana. Então, Cíntia, aproveita esse espaço, faz esse convite público para os MEIs do estado de Alagoas, de Maceió como um todo, que estão nos ouvindo agora, para dar um pulinho lá no centro. Tem hoje, tem amanhã também na sexta-feira. Faz esse convite público para o horário, como é que está funcionando isso, quantas pessoas estão atendendo esse pessoal. Joia, a gente tem uma equipe bem grande, a gente montou uma estrutura gigante lá no centro. A gente tem os nossos parceiros, então tem todos os bancos oficiais que estão lá atendendo junto com a gente, INSS, por conta dessa questão da Previdência, que ele está contribuindo para esclarecer as dúvidas. A gente tem os Correios, que tem programas também específicos para quem é MEI, da questão de logística, de envio de mercadoria. A gente tem os estudantes universitários do curso de contabilidade também que estão nos ajudando nesses atendimentos. Tem os nossos contadores, que são consultores do Sebrae, e nós que somos os analistas também do Sebrae, que estamos lá atendendo. A gente fica lá até amanhã, sexta-feira, de 8 às 17 horas. Não fechamos para almoço, justamente para aproveitar no horário do almoço do pessoal, para que eles passem por lá para resolver. Mas a gente não está só com essa estrutura aqui no centro. A gente está também com a sede do Sebrae, fazendo atendimento. A gente tem parcerias também com as salas do empreendedor,
que, entre outros serviços, também atendem ao MEI. E a gente tem também o nosso espaço de atendimento no Shopping Farol. Tem o escritório do Sebrae no Shopping Farol, mas por conta da Semana do MEI, a gente também levou a nossa van de atendimento para a porta do Shopping Farol, para as pessoas que estão ali passando à frente ter também acesso, não precisar entrar no shopping. Então, são esses 3 pontos de atendimento para ajudar a regularizar e tirar dúvidas referente ao mês, certo? E, Cíntia, deixa eu perguntar, para além deste ato de conscientização, de regularização, o Sebrae está promovendo outras atividades também nessa Semana do MEI. Quais são? E também, se os ouvintes eles podem participar e como eles fazem para participar. Joia. Em Maceió, a gente, além dos atendimentos, né, que eu comentei, a gente está também todas as noites com palestras gratuitas na estrutura do cinema do Shopping Farol. Então, ainda tem hoje e tem amanhã, como eu falei, são palestras gratuitas. E, além disso, além de Maceió também, a gente está com ação em todo o estado. Como eu falei, né, uma ação nacional, então a gente descentralizou também esses atendimentos. Então, a gente tem escritórios regionais do Sebrae em Penedo, Delmiro Gouveia e Arapiraca. Nesses municípios e nos municípios também circunvizinhos, a gente também tem programação de palestras, de oficinas, de consultorias, atendimentos. Tem alguns municípios que a gente levou tenda para o meio da praça para fazer atendimento na praça. Então, assim, vários municípios estão recebendo a visita do Sebrae para dar esse auxílio para quem é microempreendedor e tudo gratuito. Ô Cíntia, a questão da tributação do MEI, ela é diferenciada, tem uma tributação diferente para quem tem outra modalidade de modelo empresarial, tem uma tributação diferenciada. Traz um pouquinho para a gente esses detalhes. Tá. O MEI, como eu falei, né, que ele pode ter um faturamento de até R$81 mil ao ano. Isso dá, em média, por mês, R$6.750. E ele precisa ficar atento para não ultrapassar esse faturamento. E aí a única obrigação que o MEI tem mensal é de pagar um valor, que a gente chama, que é o DAS, que é um termozinho, que é o boletozinho que ele paga. E esse DAS fica em torno aí de R$70. Esses R$70 já é a contribuição dele, do INSS, e já são os impostos da empresa. Então, é uma tributação bem simples para ele. Bem simples. E é só esse valor que ele precisa pagar. Agora, lógico, se for um MEI que ele compre mercadorias de outro estado, ele vai pagar a diferença da alíquota, que muita gente não sabe disso. Ele compra com CNPJ para ter desconto, né, de outro estado, sim. E aí quando recebe a mercadoria, às vezes a mercadoria fica retida, e ele precisa pagar essa diferença do imposto, ou às vezes o tributo. Às vezes ele até recebe a mercadoria, mas aí depois chega para ele no e-mail, enfim, essa cobrança. E aí, às vezes as pessoas acham que é golpe, mas não é. É justamente essa diferença da alíquota do estado. E aí o Sebrae, por ser um serviço, a própria sigla, né, que é Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, né? Então, a função dele é realmente promover essas ações, promover realmente esse trabalho de apoio a esses trabalhadores. E aí, saindo um pouco da semana, né, da Semana do MEI, quais são as ações, Cíntia, assim, de capacitação, como é que as pessoas podem chegar até a própria instituição para poder ter acesso a outras consultorias ao longo do ano mesmo, porque a gente sabe que a Semana do MEI é aquela lupa que coloca e chama a atenção de todo mundo, né, mas no dia a dia, como é que funcionam as ações do Sebrae para o microempreendedor? Joia. O Sebrae nasceu para isso, né, para desenvolver os pequenos negócios, criar competitividade entre eles e ajudar nesse desenvolvimento mesmo. O nosso público, além do MEI, são as MEs, que são as microempresas, e as EPPs, que são empresas de pequeno porte. Então, a gente atende MEI, ME e EPP. Muitos dos nossos serviços são gratuitos. A exemplo das nossas capacitações, né, que a gente realiza, toda semana a gente realiza a capacitação no estado todo, e a maioria das nossas capacitações são gratuitas, porém a gente tem alguns cursos específicos, o exemplo do Empretec, que é o nosso melhor curso, que ele é pago, mas também que faz uma transformação no negócio quando a pessoa participa, e tem as nossas consultorias. Diariamente a gente tem consultores nos pontos de atendimento do Sebrae que fazem as consultorias com hora marcada, que a gente chama, e essas consultorias podem ir até 2 horas de atendimento e elas são gratuitas. Então, a pessoa que está com uma dificuldade, por exemplo, informação de preço, está querendo conversar com a gente, vai lá que vai ser atendido, vai receber uma orientação. Se o consultor entender que não, a pessoa está precisando de uma consultoria mais longa, né, que precisa de fato criar uma planilha, definir todos os produtos, entrar no detalhe, ele vai sugerir a contratação de uma consultoria de até 20 horas, um exemplo. Essa consultoria, o Sebrae arca com 70% do valor e o cliente com 30% e pode parcelar em até 10 vezes no cartão.
É uma consultoria que se você fosse contratar no mercado, você pagaria o valor cheio de 100%, e com o Sebrae você paga só os 30%. Então, a gente consegue dar muito acesso para as pessoas que às vezes não têm condição de pagar essa consultoria no mercado normal. Além disso, a gente tem também as nossas carteiras de relacionamento. Que é isso, né? A gente tem uma divisão lá por segmento. Então, a gente tem a carteira de moda, de saúde, de educação, que são os nichos que são trabalhados pelo Sebrae. E aí tem gestores que são responsáveis por esses segmentos. Então, a exemplo da carteira de moda. O gestor organiza eventos específicos para os empresários desse segmento, organiza rodadas de negócio, que é colocar quem vende com quem compra, para eles negociarem, organizar missões técnicas para conhecer experiências em outros estados também. E tudo isso ou é gratuito ou vai ter uma parte financiada pelo Sebrae. E a gente tem vários casos de pessoas que, ao entrar nesses programas do Sebrae, conseguiram desenvolver mais a empresa por ter o Sebrae por perto, né, para conseguir desenvolver. E tem alguns públicos que eles têm um pouco mais de dificuldade de acesso, né? Assim, porque ficam em regiões mais distantes ou porque realmente falta um pouco essa aproximação, né? Por exemplo, as comunidades quilombolas. Então, existem, eu estava dando uma olhada, existem algumas ações, né, do Sebrae junto com essas comunidades. Como é que funciona? Como é que vocês realizam essa aproximação, esse desenvolvimento sustentável mesmo para essas comunidades, para elas também terem as mesmas oportunidades? Isso, a gente tem alguns projetos, né, dentro do Sebrae. Esses projetos é justamente para isso, para desenvolver não só comunidades, mas também alguns grupos. Então, a gente tem projetos voltados para as mulheres, para as startups, para empresas de indústria, para os quilombolas, né, como você falou também, para a periferia, empresas que estão dentro da periferia. Então, a gente tem gestores, né, que são responsáveis por esses projetos, e eles fazem ações recorrentes nessas regiões com esses públicos para entender qual é a necessidade, né? A gente já tem também no nosso portfólio de soluções algumas soluções que já foram criadas especificamente para esse tipo de público também, e a gente leva para eles para dar acesso, porque muitas vezes, às vezes, tem receio de chegar ao Sebrae, acha que o Sebrae não é para ele. E aí é um trabalho de formiguinha mesmo, da gente ir até lá, de conversar, reunir, fazer uma sensibilização, mostrar outros casos, às vezes, de outros estados também que deram certo, e começar a introduzir os nossos serviços para perceber essa mudança também. Ô Cíntia, a gente tem um público muito jovem aqui, uma camada muito jovem na Jovem Pan, e tem muitos questionamentos, e um deles chama muita atenção, que é perguntando, tem uma idade mínima para poder ser MEI? A pessoa com 16, 17 anos, menor de idade, pode ter um MEI? Ou seja, também tem a idade máxima, ou seja, como é que está isso na questão do MEI? Tá, idade máxima não tem, idade mínima é aos 18 ou aos 16 se já for emancipado, né? E Cíntia, aproveitando que voltamos para o assunto do MEI, sobre a questão da declaração do imposto de renda do MEI. A pessoa que tirou o MEI no início deste ano, ele precisa realizar a declaração dos seus ganhos do MEI desse ano? Não, se abriu em janeiro desse ano não precisa, é só quem abriu a empresa até dezembro do ano passado. Perguntam muito, mas eu abri e não vendi nada, só abri. Precisa também declarar que o faturamento foi zero. Se não declarar, vai pagar uma multa. Então, mesmo que não tenha faturado, não tenha vendido nada, usado o CNPJ para nada, mas que ele está ativo, precisa declarar. E, por exemplo, rapidinho, um empreendedor tem o MEI e acabou não pagando essas DAS durante esse período, ano, 3 meses, enfim. Existe alguma renegociação? O Sebrae consegue realizar algum tipo de ajuda para que ele consiga finalizar essas pendências? Consegue sim. Quando o cliente chega que tem pendência, a gente vai analisar como é que está a situação. A depender do volume da pendência, a gente sugere que faça um parcelamento. Se não, a gente orienta que vá pagando uma mais antiga e uma mais atual até regularizar. Mas depende muito da situação de cada um. Cíntia Silver, analista do Sebrae, quero agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã. Quero deixar um convite público para que você possa estar aqui em outras oportunidades,
trazendo essas e outras temáticas tão importantes para a nossa sociedade macionense, alagoana como um todo, e quero deixar aqui um espaço para suas considerações finais. Muito obrigada pelo espaço. É sempre um prazer, né, a gente trazer os nossos serviços ao público para que as pessoas entendam e saibam qual é o serviço que o SEBRAE oferece, né, que passem a conhecer e usar, né? A gente existe para isso mesmo, para ser usado para desenvolver o pequeno negócio. Então, o SEBRAE não é só para quem tem empresa, é para quem quer abrir empresa, para quem só tem uma ideia. Você falou que a audiência aqui é grande com os jovens, né? A gente tem projetos voltados para os jovens, para jovens que querem empreender. Então, quem está nos ouvindo, que tem uma ideia de negócio, que sonha em ter o seu negócio, vai lá no SEBRAE, dá uma conversada com a gente, que a gente ajuda a modelar também esse negócio a desenvolver. E aqui deixar também as portas abertas do SEBRAE, né, para que as pessoas nos visitem, conheçam os nossos serviços e estejam por perto também. Mais uma vez, muito obrigado a Cíntia Silver, analista do SEBRAE. Obrigado a minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone aqui na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.